A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Deixa eu só ajeitar o meu microfone aqui. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos ler um trecho da Bíblia. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa passagem e no final nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu nome, o lugar de onde você está falando e o seu pedido de oração. Amém? No final nós vamos orar juntos. Hoje o Senhor me trouxe à memória um dos livros mais interessantes da Bíblia e mais proveitosos, que é o livro de Jó. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó. Eu quero ler Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu vou ministrar uma palavra bem breve e depois nós vamos orar. Jó, capítulo 1, versículo 1. Eu agradeço a todos que acompanham a gente nesse momento pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Eu quero agradecer também as pessoas que compartilham a mensagem Minuto com Deus com os seus contatos. Eu recebo todos os dias centenas de testemunhos de pessoas que são edificadas por essa mensagem, por essa palavra. Porque nós cremos que a palavra de Deus tem um poder transformador. Então, quando você envia essa mensagem para os seus contatos, você está abençoando a vida dessa pessoa ou dessas pessoas. Então, eu quero agradecer, eu quero deixar a minha gratidão aqui a todas as pessoas que mandam as mensagens Minuto com Deus para os seus contatos. Você aí que administra grupos, tem pessoas que criam grupos exclusivos para a mensagem Minuto com Deus. Hoje eu recebi de uma pessoa a informação de que a mensagem Minuto com Deus estava sendo veiculada em uma rádio FM, e eu fiquei muito feliz por isso, porque eu sei que muitas rádios utilizam o nosso conteúdo. Então, se você é ouvinte aí da rádio local aí da sua cidade, das web rádios que transmitem o nosso conteúdo, eu quero expressar a minha gratidão pela sua vida também. Amém? Em nome de Jesus. E eu não poderia deixar de agradecer as pessoas que têm se tornado membros do nosso canal, a família Minuto com Deus. Você pode apoiar o nosso projeto dessa forma. É só você clicar aqui embaixo, você que está acompanhando pelo YouTube, seja membro e você vai ter acesso a um conteúdo diferenciado que é postado no nosso canal, e isso faz com que nós consigamos nos manter aqui enquanto ministério. Você que não é membro, você continua tendo acesso a todo o nosso conteúdo que é disponibilizado aqui, mas nós temos uma parte que é exclusiva para os membros. E eles com muito carinho contribuem com o nosso ministério e nos ajudam a continuar produzindo conteúdo aqui nas redes sociais. Vamos à palavra do Senhor. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Deixa eu agradecer aqui o Luiz. O Luiz acabou de se tornar membro. Glória a Deus pela sua vida, Luiz. Seja bem-vindo à família Minuto com Deus. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Está escrito: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal.
A Bíblia começa falando sobre as virtudes de Jó. O livro de Jó começa enaltecendo a vida de Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, um homem que se desviava do pecado. E repare uma coisa, a palavra de Deus é para ser estudada, examinada de uma forma minuciosa. Havia um homem, Jó era homem, Jó era um ser humano, como eu e você. Ele não tinha superpoderes, ele não estava acima das tentações, ele mantinha a sua integridade, embora fosse homem, embora fosse ser humano. Então, o que eu quero dizer aqui? Jó estava sujeito às mesmas paixões que nós, como a palavra do Senhor diz. Ele passava por problemas como eu e você passamos, mas chamava a atenção de Deus o fato dele ser um homem íntegro, um homem honesto, um homem de caráter ilibado, um homem justo. A lógica humana, ela nos impõe, ou ela quer nos impor a ideia de que pessoas boas não terão problemas na vida. Nós crescemos com essa concepção. Se eu for bom, coisas boas vão me acontecer. Se eu for mal, coisas más vão me acontecer. Só que quando a gente começa a observar a palavra de Deus, nós entendemos que essa não é a lógica do mundo espiritual. Jó era um bom homem, era um homem temente a Deus. Quando a gente continua a leitura aqui, nós vemos que ele tinha uma família, né? O versículo 2 diz assim: tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, era um homem de posses, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi. Fala aqui dos animais que ele possuía. O versículo 3 termina dizendo assim: era o homem mais rico do Oriente. Então eu estou falando da vida de Jó. Versículo 4, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Jó era, até agora, o que eu entendo aqui, pela leitura do livro, era um bom homem, um homem de caráter, um homem íntegro, um homem que tinha uma família, ele tinha filhos, ele tinha bens, ele tinha riquezas. O versículo 4 diz que os seus filhos costumavam dar banquetes em casa. Então, mostra uma família que tinha comunhão. Eles tinham comunhão entre si, eles davam banquetes, né? Não fala aqui onde, fala aí em casa. Então eu imagino que cada dia, vamos nos reunir na casa hoje do fulano, ou na casa do Beltrano, do Cicrano. Cada vez eles faziam essas reuniões, essas celebrações, e convidavam os irmãos para comerem e beberem. Era uma família feliz, uma família que tinha comunhão, que tinha dinheiro, que tinha um pai íntegro. Era uma família que mantinha princípios espirituais. Quando nós lemos aqui o versículo 5, a gente vê que depois de um período de banquetes, Jó mandava chamar os filhos e fazia com que eles se purificassem. De madrugada, ele oferecia sacrifícios em favor de cada um dos filhos, porque ele pensava consigo: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Então, Jó, se eu fosse falar na linguagem de hoje, na linguagem evangélica cristã de hoje,
Jó pagava um preço de oração pelos filhos, né? Falando assim para que todos entendam. Essa era a prática constante da vida de Jó. Só que aí, o que nós vemos a seguir é uma série de eventos catastróficos na vida de Jó. Jó perde os seus filhos, Jó perde os seus bens e ele ainda é tomado por uma enfermidade que enche o seu corpo de feridas. Ele fica assim num estado lastimável. Então, esse estado aqui de Jó que nós vemos no começo do livro dele, de um homem feliz, um homem religioso, um homem de família, ele perde tudo isso. Mas a lógica humana não diz que se a pessoa for boa, vai acontecer coisas boas com ela. Não, eu quero dizer a você que infelizmente a vida não funciona dessa maneira. Que nós nos acostumamos a compreendê-la ou que nós entendemos por uma lógica humana. Pessoas boas vão sofrer perdas durante a sua vida, vão ter dificuldades, vão ficar doentes. A palavra do Senhor diz assim: se nós recebemos de Deus as coisas boas, por que não recebemos deles as coisas más também? Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos. Essa é uma verdade que nós precisamos compreender.